Olá, você está no devocional diário Sementes do Secreto. E a semente que eu quero semear no teu coração traz o seguinte tema: o epitáfio de Jó. Quem era Jó? Ele era um homem da terra de Uz, e ele era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. E diante de uma série de tragédias que acontecera na sua vida, como o sepultamento de todos os seus filhos num só dia, a perda de todos os seus animais, de todo o império que ele tinha. Observem bem as palavras que ele dirige a Deus depois de tantas ruínas. Para cada tipo de ruína vinha um mensageiro trazendo a notícia. Só sobrava um para trazer a notícia, e a notícia nunca era boa. E diante de todas as más notícias, Jó se manteve tranquilo, lúcido, escutando bem tudo. Até que a pior das notícias chegara. Os seus filhos todos, que estavam reunidos numa festa na casa do mais velho, morreram. A casa caiu em cima, todos os filhos de Jó foram mortos num só dia. Diante de coisas perdidas, Jó não esboçou tanto desespero e angústia. Mas quando todos os seus filhos morreram, olha o que o texto diz que Jó fez. No capítulo 1, versículos 20 e 21. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Ele não foi resmungar contra Deus. Ele não foi blasfemar contra Deus. Ele não foi dar socos no ar, revoltado contra Deus, ou deixar o seu coração ser tomado pela amargura, ou deixar a boca ser a porta-voz de tantas murmurações do coração. Observe que no versículo 21, olha o que ele disse. Na sua postura de adorar, ele se prostrou, rapou a cabeça, vestiu o manto de saco, e ele adorou a Deus dizendo: nu saí do ventre de minha mãe. Está falando do seu nascimento. E nu voltarei. Está falando de sua morte. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós sabemos, ao ler o livro de Jó, que há um bastidor. Satanás está propondo a Deus que Jó teme a Deus por causa de bens que Deus o dá. E Deus sabe que Jó teme a Deus pelo que Deus é, ainda que Jó tenha tanto. É tanto que há investidas e mais investidas do inimigo, mas Jó nada atribui ao inimigo. Nas palavras de Jó nós entendemos a compreensão que um justo, que um piedoso deva ter a respeito de Deus. Jó disse: nu saí do ventre de minha mãe e para lá voltarei, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. E ele encerra dizendo: bendito seja o nome do Senhor. Por que eu chamo de o epitáfio de Jó? Porque aqui está o resumo de toda a sua vida. Seus filhos mortos, seus bens saqueados, roubados, destruídos, ateados fogo, e ele está adorando e dizendo: bendito seja o nome do Senhor. O livro de Jó encerra uma grande questão: por que sofre o justo? O justo, o piedoso, ele encontra meios de compreender o propósito de Deus dentro do sofrimento. E ao compreender o propósito de Deus dentro do sofrimento, ele faz como Jó fez. Ele adora ao Senhor. Ainda que com o coração sangrando, ainda que com lágrimas que banhem os seus rostos, eles adoram ao Senhor. A grande questão é quando você não discerne o propósito dentro do sofrimento. Então você se amargura, dá socos para o ar e você se revolta contra Deus. Mas não é esse o caminho. Deus tem um propósito. E bem melhor do que como você viver, é entender como os seus dias findará. Alguém já disse muito sabiamente que se existe algo muito mais importante do que você simplesmente morrer, é você viver uma vida sem propósito. Você precisa trazer propósito para dentro de sua vida. Porque se existe algo pior do que a morte, é viver uma vida sem propósito. Mas quando você encontrou no propósito a razão de viver,
aí a tua morte terá valido a pena, porque você deixará legados, a exemplo de Jó. Deus o restaurou no fim dos seus dias, deu para ele filhos, deu para ele todos os bens em porções dobradas, diz o texto. E Deus o honrou no finalzinho dos seus dias. Acredite, Deus tem um propósito na sua dor. Deus não desperdiça lágrimas, Deus não desperdiça sofrimento. Ele tem um propósito no que você está passando. Procura compreender, aquiete o teu coração e procura descansar nesse entendimento. Eu quero orar com você. Deus e Pai, em nome de Jesus, abrace o coração destes que me assistiram e que no nome de Jesus, o teu Espírito verta bálsamo em suas machucaduras e eles encontrem paz no Senhor, acima de todas as tormentas. Eu oro em nome de Jesus. Se essa semente tem abençoado o teu coração, e eu creio que tem abençoado sim, espalhe ela para mais pessoas, eu conto com você.